E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, infelizmente o governo japonês ele fez o alerta, tá? O alerta do quê? Do que o Japão pode passar por desabastecimento de comida. Infelizmente, né? Se o próprio governo já está alertando, sinal que futuro sombrio pode ser que aconteça por aí se a situação não mudar daqui para frente. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like é de graça é bom, né? De graça. E para não perder tempo, já clica no like lá, né? E clica no sininho também para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado. Só clica no like lá para dar essa força para nós. Muito obrigado. Mas vamos lá ao alerta, tá? O governo japonês alertou que o país enfrenta risco ao garantir o fornecimento de alimentos por causa do coronavírus e por causa da guerra da Ucrânia, pedindo a diversificação de parceiros de importação e o levantamento da taxa de autossuficiência alimentar. Pode ser que, é aquela velha história, pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, tá? Aumentar suas exportações para o Japão. Se o Japão não der um jeito nessa parte aí, pode ser que dê problema. Aí nisso, qual o problema que vai dar? A lei do desabastecimento, que quer preços mais altos, inflação, sim, por causa da velha história da lei da oferta e demanda. Se tiver menos produtos, os produtos vão ficar mais caros, por causa da procura maior daqueles produtos. Se não houver disponibilidade, o que acontece? Cada vez mais caros. Então nisso já dá para você já ir sacando. O livro branco anual sobre os alimentos e agricultura observou que o preço internacional do trigo atingiu um recorde em março devido à má colheita nos Estados Unidos e em outros países, bem como a crise na Ucrânia. As pessoas devem se lembrar também que a Índia, tanto que a Índia ela falou assim que ela parou as exportações de trigo, no caso, porque deu problema na Índia também. Então, para o povo, para não haver desabastecimento do povo, eles cortaram as exportações. Você vê, é um país bacana, entre aspas, na parte de regras, sim. Diferentemente do Brasil, que preferiu mandar tudo as carnes para fora e deixar o povo, desculpa, se lascando, para não falar um palavrão, com o preço da carne. Na Índia não, para manter um preço baixo, eles seguraram o trigo e cortaram as exportações de trigo. Olha aí, você vê que a diferença de política financeira de cada país, visando o povo ou não, importa. Tá? Afirmou ainda a necessidade de continuar a acompanhar de perto os preços, uma vez que os preços domésticos dos alimentos também estão a aumentar devido ao aumento nos preços do petróleo bruto e a forte desvalorização do iene, que levou a preços de importação mais elevados para o país altamente dependente de importação de alimentos. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que vai apertar o calo. De acordo com o livro branco, no caso o White Paper, né? Para o ano fiscal de 2021, as importações agrícolas em 2021 totalizaram 7,4 trilhões de ienes. É importação que vem para o Japão, tá? O que daria a bagatela de 56 bilhões de dólares. Com importações dos Estados Unidos representando 1,64 trilhão de ienes, seguido pela China em 711,2 bilhões de ienes. Os 6 principais países responderam por cerca de 60% das importações, enquanto os 2 principais países responderam por 80 a 90% das importações de grãos do Japão, como trigo e milho, e carne bovina, de acordo com os documentos aprovados pelo gabinete. Então você vê que em uma estatística deu 60%, e outra estatística foi de 80% a 90%. Para não falar assim, japonês, mas um deu 60%, como é que o outro deu 80% e 90%? São 2 tipos de estatísticas, tá? Vamos deixar bem frisado isso. O White Paper que eles falam é o livro branco, observou que o Japão fez algum progresso na diversificação de parceiros de importação para vários itens, mas apontou que a estrutura de importação do Japão continua altamente dependente de alguns países específicos. Bom, isso é fato, tá? Mas você vê que em relação ao Brasil,
aumentou o volume de importação de certos produtos do Brasil, igual por exemplo do frango. Você encontra o frango da Seara e alguns outros frangos, né? Até de alguns, como é que se fala, frigoríficos, tá? Diferentes, uns nomes bem diferentes, só que brasileiros, está escrito lá assim, no pacotinho lá, Buradiro, né? Então você vê que tem uma escolha diferente, mas também não é muita coisa, mas você vê que alguns grãos também começaram a aumentar e etc. Enquanto isso, a taxa de autossuficiência alimentar do Japão, com base na ingestão calórica, foi de 37% no ano de 2020, respondendo ao recorde de baixa registrado ao ano fiscal de 2018. A taxa refere-se à proporção de alimentos consumidos fornecidos pelos próprios produtores domésticos. Então é aquela velha história. O que o Japão produz, o que ele consegue consumir. Tá? Só que é a velha história. Como é que eu vou explicar para você que esse tipo de estatística é meio sem vergonha de colocar ali? Por quê? Tem certos produtores que eles já fazem a plantação visando a exportação. Tanto que você vê, igual no caso do Momo, o pêssego, né? Tem uns que eles já vão lá, começou a sair os pêssegozinhos, já vão arrancando alguns para deixar aquele pêssego grande, bonito, né? Aí eles vão lá, colocam a capinha nele para proteger das pragas, etc. Então eles já visam a exportação, não é o abastecimento interno. Para o abastecimento interno eles só vão jogando refúgios, esse tipo de coisa. Claro que tem produtor que não faz isso, tá? Não é via de regra, mas tem muito produtor que visa isso. Então se você colocar apenas 37% e o resto do Japão tá mandando para fora, então você vê que é uma estatística meio que furada. Tá? Se eles cortassem, barrassem um pouco a parte da exportação de certas frutas, certos produtos, sobraria mais internamente pro povo em geral. Não digo só o povo japonês, pro povo em geral, ficaria um pouco mais barato, mas não é o que acontece. Tá? Tanto que o governo, ele fez uma lei agora, essa lei eu não joguei como é que se fala? Num vídeo, mas o governo fez uma lei que ele vai ter autonomia em 100% das exportações para fora. O que isso quer dizer? O governo ele vai controlar o que pode ir para fora daqui para frente, tá? E a quantidade. Então isso aí apertou muito o calo de muito produtor, tá? Mas de qualquer maneira, né? Vida que se segue. Mas vamos ver o que o Kishida vai fazer em relação a isso. A lei eles fizeram, agora quero ver o que ele vai fazer com isso, né? Mas continuando. É importante produzir alimentos internamente o máximo possível, disse o livro branco. Tá? Tanto que se alguém quiser ver, tá? Depois, se quiser, eu gravo um vídeo aqui com a hortinha que eu tenho aqui. Eu moro na kitnet, tá? No 3º andar. Peguei caixas de isopor que o mercado ali joga fora. Peguei caixa, enchi de terra e plantei. Plantei batata, plantei hortelã, tem pé de arruda, tem algumas outras coisas ali. Então, para você ver, para a gente tentar dar uma mudada na situação. Se você quer economizar, você precisa fazer alguma coisa, senão você fica totalmente dependente. Claro que esse tipo de hortinha não é autossuficiente que vai me sustentar, só que vai amenizar um pouco meus gastos. Vocês entendem? Então, cada um dá para fazer de alguma forma, depende assim da boa vontade de cada um. Claro que, igual por exemplo, quem mora no Léo Palace é muri de fazer isso, é totalmente impossível, mas quem não mora no Léo Palace consegue. Tá? Existe essa diferença entre o Léo Palace e outras kitnets, porque o Léo Palace, ele, como é que se fala assim, ele é muito apertadinho ali, então ele fica muito sem espaço. Tá? Algumas outras kitnets que tem varanda, igual no meu caso assim, essa kitnet aqui ela tem uma varanda ali, então eu consigo fazer. Eu tenho 4 caixas de isopor ali e vou aumentar mais 2, com plantações de vários legumes, para dar uma melhorada. É aquela velha história, cada um tem que fazer alguma coisa para dar seus pulos. É a mesma coisa do biogás que eu já vinha falando também. Eu vou implantar aqui, ainda não consegui implantar porque ainda não consegui achar os materiais necessários. Mas assim que eu achar, eu vou implantar também, para tentar dar uma diminuída na dependência do gás do Japão, como é que se fala, né? O governo disse que promoverá o cultivo de recursos humanos no setor agrícola,
e a consolidação de terras agrícolas e a introdução da agricultura que emprega a tecnologia da informação, a fim de aumentar a taxa de autossuficiência alimentar para 45% até o ano fiscal de 2030. O que isso quer dizer? Mais emprego na área agrícola, tá? No setor agrícola, de pesca e etc. Vão fazer mais geração de emprego nessa área. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu já havia alertado sobre isso tempos atrás, que o Japão iria começar a abrir mais vagas para o setor agrícola. Só que aquela velha história, mas brasileiro não quer entrar no setor agrícola, independente se brasileiro vai para lá ou não. Tem vietnamita, filipino e assim vai. E esse povo está indo tudo para lá. Tanto que grande maioria das reportagens que aparecem de estagiários técnicos que sofrem alguma agressão ou que estão se lascando é na parte do setor agrícola. Da mesma forma que quando saem algumas matérias muito bacanas, por sinal, mostrando que os estagiários técnicos estão realmente aprendendo o cultivo ali e a situação da forma geral, é muito bacana também. Eu falo isso por mim, eu nunca plantei uma batata. Esse ano eu plantei 3 pés de batata. Logo vai chegar o tempo da colheita. Para mim é uma novidade, eu nunca tinha havido plantado batata. Então eu não sabia quanto que é o tempo de colheita, quanto que é o tempo de plantio, se dá no frio. Então tem certas informações que você não sabe. Se você não procurar, mesmo que na teoria, na prática você não sabe. Então você vai ter que passar toda aquela vivência. E é o que eu estou passando agora. Vocês entendem? Por isso que eu falo assim, você ter conhecimento não quer dizer que você tenha sabedoria. Tá? Você ter sabedoria, você ter o aprendizado daquele conhecimento e como usar aquele conhecimento. Você pode ser um rato de livro, como é que você vai ser um verme de livro, que você come livro, um livro atrás do outro. Você pode saber tudo na teoria, mas na prática, realmente, você sabe. Você sabe como lidar com cada situação, a rotatividade de cada coisa. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Por isso que eu canso de pedir para as pessoas, não julguem. Tá? Não julguem as situações e as pessoas, porque nós não sabemos o que levamos para aquilo, nós não sabemos toda a situação ou o que levou aquilo. Então tem muita coisa assim que é complicada. Tanto que eu sempre falo também, a verdade vem no pé. Cansei de provar isso aqui no canal, com alguns vídeos, tá? Eu gravava certas coisas, eu era criticado, daqui a pouco passava um certo tempo, a verdade vinha, e aí é a hora da comprovação, o que eu falei estava certo, o que me criticaram, nem pediram desculpa, mas vida que se segue, né? Então continuando aqui, o governo também pediu análise dos riscos para a oferta estável de alimentos e o aumento na segurança alimentar por meio de expansão de produção doméstica, garantindo importações e estoques. Então você vê que se o governo pediu análise de oferta, esse governo está perdido. Tá? Ele realmente está perdido. Se ele pedir uma análise de risco, ele não sabe até onde ele pode ir ou até onde vai a situação de importação dele. Então ele está sujeito a quê? A inflação atrás de inflação, infelizmente, tá? Principalmente se ele tiver que correr atrás de novos parceiros de importação. Isso é bom para outros países? Sim, é ótimo, tá? Mas se você está desesperado por comida, já vai fechar negócio, os outros países, como é que se fala, os outros produtores, ele tem a faca e o queijo na mão. Então, para você poder barganhar alguma coisa, fica meio complicado. Vocês entendem? Além que, se o país tem regras, o outro local vai ter que se adaptar àquelas regras, no caso assim, as regras do Japão, para poder importar para cá. E nisso leva o quê? Tempo. Leva-se tempo para se adaptar às regras do outro país, para poder conseguir fazer a exportação. E para o Japão importar os produtos. E nisso o que pode acontecer? Desabastecimento. É a mesma coisa, o Japão fez toda essa... Como é que se fala assim? Esse teatro, eu falo teatro, tá? Porque para mim é um puta de um teatro que o Kishida está fazendo em relação à Rússia. Em relação ao gás, sem ter um fornecedor alternativo para o gás. O que acontece? No dia que a Rússia fala assim, acabou o gás para o Japão se lasca de verde e amarelo. E aí? Tanto que você vê que o gás está subindo vertiginosamente. Para julho já tem um aumento, tanto que eu já gravei o vídeo, esse vídeo já está no canal, tá?
na parte do aumento do gás e eletricidade, porque o Japão praticamente teve que refazer os contratos, agora à base de rublos, vai ter que pagar em rublos agora, senão é aquela velha história. E o Putin, ele falou assim, se não pagar em rublos a gente corta, e ele está cortando. Ele cortou gás de alguns países já, nessa brincadeira toda. Ele cortou, só que depois que fizeram toda a coisa, ele voltou o fornecimento. Então você vê que o cara cumpre o que ele fala. Então subestima o cara para ver se o Japão não fica lascado também. E aí? Tá. Mas, vida que se segue, então já fica o alerta aí para você, tá? Então, se você vê que... Ó, só para você ter ideia, tá? Pelo menos o que eu reparei, eu até comentei com minha esposa. Minha esposa até falou também. Só para finalizar o vídeo. Abacaxi em lata. Até 2 anos atrás, abacaxi em lata, pelo menos na região que eu moro aqui, tá? Não faltava. Não faltava. Praticamente assim, era oferta de lata de abacaxi em lata, assim, dois por tanto, para poder empurrar esses abacaxi em lata. Sumiu. Você não acha em supermercado mais nenhum abacaxi em lata. Tem uma bala de café que era vendido, muito no Daiso. A bala era uma delícia. Sumiu. Então tem alguns produtos que já estão sumindo, por incrível que pareça, das prateleiras. Né? Então tem que se tomar cuidado, tá? Igual tem aqui em casa, nós estamos estocando, certo, alguns produtos, farinha. Então minha esposa, como gosta de cozinhar, fazer certas coisas, ela está estocando de quilo as coisas aqui. Por quê? Para tentar segurar o aumento, absorver o aumento, e se der problema de desabastecimento, tem como segurar a onda também, tá? Realmente. Então tem certas situações que nós vamos ter que, de duas uma, ou pagar para ver, ou já começa a segurar a onda ali, começa a estocar certas coisas para não pagar para ver, tá? Mas isso aí vai ficar a critério de cada um. Aqui em casa a gente não está a fim de pagar para ver, então nós estamos fazendo um certo estoque, certas coisas. Ainda mais que o próprio governo alertou. Mesmo que não haja desabastecimento de certos produtos, não vai sumir todos, tá? Mas vai sumir alguns produtos. Mesmo que não haja o desabastecimento de alguns produtos, pode-se subir o preço, e subir muito, tá? E nisso, você fazendo estoque de certos produtos, você vai conseguir o que é? Absorver aquele aumento por um certo período. E nisso vai te aliviar um pouco o bolso, tá? Perdido não vai ser, tá? Mas fique de olho também, tá? Nas datas de validade. Não sai pegando qualquer produto aí não, que você acha que pode ser que dê desabastecimento, com a data de validade muito curta. Dê uma olhada na data de validade também. Tá certo? Por que eu falo isso? Vai ter muito aumento, vai ter alguns aumentos, tá? Que eu vou postar. Serão em outubro. E eu vou postar esse vídeo ainda, um vídeo de alguns aumentos para outubro. Um eu já soltei e o outro ainda vai ao ar, tá? Porque ultimamente eu tenho gravado uma série de vídeos e tenho soltado aos poucos. Porque o YouTube, se você solta mais de 2 vídeos, por exemplo, ele já considera como spam ali. Aí ele já para de ficar notificando as pessoas. Então eu preciso contornar isso aqui, né? Então por isso que está tendo cada vez menos vídeos recorrentes no canal, infelizmente, porque política do YouTube, tá? Mas vida que se segue, a gente tem que fazer o que pode, e eu faço o que eu posso para te manter bem informado. Por isso que eu peço para você, se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho para poder receber as notificações que está acontecendo aqui, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.